O conteúdo que você vai ver a seguir é um recorte da mentoria Marca Pro. Então, se você já tem uma marca de cosméticos ou pretende criar uma, eu recomendo fortemente que você clique aqui no link abaixo e conheça mais. Assunto. É o básico negligenciado. É o básico que ninguém faz direito, acaba ignorando, esquecendo e, na maioria das vezes, pode sair custando um pouco caro, custa caro no final. Então é muito massa e foi inclusive uma recomendação da Cris, né? Que tá aí. Não sei se ela tá aí com a gente. Tá aí que sim. Boa noite, boa noite. E a Camila, que é nova, né? E aí, Camila, tudo bem? Boa. Vou dar só mais um tempinho aqui, deixa eu só testando umas últimas coisas e a gente já vai entrar. Mas eu achei muito massa essa sugestão. Achei muito massa, preparar umas coisas bem diferentes pra gente falar aqui. E eu tenho certeza que vocês vão curtir e vão curtir muito, tá? Show de bola. Eu vou. Deixa eu ver. Quando eu faço assim, vocês veem a minha tela? Estão vendo a minha tela? Boa. Show de bola. Então, pessoal, eu vou iniciar já, tá? Vou iniciar já no assunto. Vamos começar. Eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Então, qual é a ideia do que a gente vai falar aqui agora, tá? Então, a gente vai falar basicamente sobre público-alvo, né? E, pô, isso pode parecer simples, pode parecer básico, mas vocês vão entender, e principalmente com base em tudo que eu vou passar aqui para vocês, a profundidade e a riqueza desse conceito do público-alvo, de você entender com domínio quem são as pessoas que você está conversando, se comunicando e pretendendo vender, tá? Isso é muito rico. Eu vou mostrar para vocês como isso dita tudo a que a gente vai fazer no nosso negócio. Isso dita quais são as ações que a gente vai tomar, quais são as campanhas que a gente vai produzir, quais são os produtos que a gente vai lançar. Isso define tudo. Então, um erro nesse momento da definição do público-alvo ou do entendimento da concepção de para quem tu está falando pode custar o teu projeto como um todo, né? Então, vocês vão entender o como isso é forte, o que a gente pode fazer para ter esse entendimento de forma profunda e o que mecanismos, de tudo que a gente pode trazer a partir daí, tá? Então eu tenho certeza que vocês vão curtir muito. Vão interagindo, tá? Sintam-se livres para levantar a mão, abrir o microfone e a gente interagindo. A ideia é que isso aqui de fato seja uma troca, né? E não só um monólogo, é que seja de fato uma troca, onde a gente vai conversando, vai alinhando e com certeza trazendo um conteúdo muito rico para todos vocês. Vamos nessa, tá? Então vamos falar um pouco sobre essa ideia do público-alvo para marcas de cosméticos. Basicamente, o que a gente vai falar aqui? Sobre como identificar, mapear e se comunicar com o seu público-alvo ideal, tá? No nosso caso aqui, de uma marca de cosméticos. Utilizando principalmente estratégias práticas, modelos, frameworks que eu pesquisei e trouxe para vocês, uma análise comportamental para construir uma comunicação mais eficiente. E aí o principal ponto tá? E por que isso é tão importante? Por que a gente vai falar tanto sobre o público-alvo? Porque quem fala com todo mundo não se conecta com ninguém e isso é o básico do básico. Isso é a essência e principalmente um dos maiores diferenciais que eu espero do projeto de vocês. É que a gente tenha projetos nichados, específicos, que atendem uma demanda específica do mercado, porque se a gente quer tentar falar com todo mundo, a gente vai estar inclusive concorrendo com todo mundo. A gente não quer ser concorrente de todas as marcas existentes, a gente não quer ser concorrente dos grandes grupos de beleza que existem, e é uma das únicas ferramentas que a gente pode se apoiar para poder se diferenciar nesse mercado, uma vez que a gente não tem mais alcance que eles, uma vez que a gente não tem mais preço que eles, uma vez que a gente na maioria das vezes não tem um produto melhor do que o deles. O que a gente pode se agarrar para se diferenciar é justamente ser específico, ter um público-alvo, ser nichado. Então, o que a gente vai falar aqui vai ajudar com certeza nesse assunto, tá? E toda marca precisa saber com clareza para quem vende, e isso vai além de só saber, pô, é mais ou menos a idade tal, é homem ou é mulher. Então é muito mais profundo que isso, e eu vou mostrar inclusive quais são as ferramentas que a gente utiliza para poder definir isso, tá? Então, o primeiro ponto, o que é esse tal de público-alvo e por que isso importa, tá? Então, se a gente fosse trazer um conceito, né, é um grupo de pessoas com a maior probabilidade de comprar os seus produtos. Ponto. Isso é um público-alvo. É um público pelo qual eu estou buscando atingir. Porque eu sei com que esse grupo de pessoas aqui tem uma maior probabilidade de comprar os meus produtos. E aí entra até um conceito que às vezes a galera se confunde. Ah, pô, mas meu público é mulher, mas às vezes o namorado ali da mulher também compra, e às vezes o pai da mulher também compra para ela, tal, então meu público-alvo é meio que todo mundo.
Sim, mas assim, você não pode usar isso como base. Você não consegue construir nada em cima disso. Então, todas as pessoas têm o potencial de comprar o teu produto, mas a gente não quer se comunicar com todas as pessoas. A gente vai comunicar com um grupo que tem a maior probabilidade de adquirir um produto nosso, por exemplo, né? E isso vai ser a base para a gente tomar todas as decisões sobre como vai ser a nossa marca, né? Como a gente vai se comunicar. Quais são os produtos, a embalagem dos produtos, como ela deveria ser. E aí tem até um case muito massa, que a Letícia tá aí, eu gosto muito, cara. Eu gosto de verdade desse projeto. A gente tem um carinho muito grande pelo projeto da Rap, que, um dos insights aqui sobre a embalagem foi, cara, por que a gente não faz uma brincadeira com um design de um produto que se pareça com um suplemento, um produto que se pareça com um suplemento, já que uma das ideias da marca é se comunicar com essa galera mais fitness, mais do bem-estar, e aí a gente faz essa brincadeira, né, da proteína capilar, assim como tu precisa de proteína pro corpo e tal. Então é muito massa, cara. Então, isso quem ditou foi esse estudo sobre o público-alvo, né? Não foi só uma ideia abstrata. Então, a embalagem nossa, quais produtos a gente vai lançar? Então, a gente não tem que abstrair e tentar pensar assim, eu vou lançar esse produto, eu quero, porque quero lançar esse produto aqui, mas enfim, quem quiser comprar, que compre. Na verdade, a gente tem que ter um conceito, tem que ter um entendimento sobre quem é o nosso público primeiro, para depois a gente definir quais vão ser os produtos que a gente vai lançar. E não o contrário, né? Então esse é um erro muito comum. Às vezes a galera fala assim, fiquei sabendo que o Body Splash está em alta, eu vou lançar Body Splash. Né? E acha que isso vai salvar o negócio. Na real, não. Se aquele produto não faz sentido para a tua audiência, para o teu público-alvo, não tem porquê a gente trazer esse produto para a nossa marca. Então isso vai ditar quais são os seus produtos, a copy, como a gente vai se comunicar nos nossos textos, nos vídeos, nos roteiros, nas campanhas de tráfego pago, quais influenciadores a gente vai contratar. Né? Então, dita tudo isso. Então, a gente entender quem é o nosso público, com quem que aquela pessoa tem mais probabilidade de se conectar, é uma forma até mesmo de eu usar como um critério quais influenciadores eu vou trazer para minha marca. Então, se eu sei que uma vez que a marca da Rap é um produto para cabelo, é um kit para cabelo, mas é um kit para cabelo mais focado para a galera do fit, então faz mais sentido eu trazer influenciadoras que estão relacionadas a esse mercado fit, relacionadas a treino, relacionadas à academia, relacionadas a crossfit. Porque isso vai ter mais, vai ter um fit, né? Vai ter uma profundidade maior com o meu público ali e, inclusive, vai ditar o nosso posicionamento, tá? E já trazendo agora para algo um pouco mais prático, cara, como que a gente consegue identificar, né? E definir quem é o nosso público-alvo de fato com algumas perguntas. Como a gente consegue descobrir isso? Aí existe esse quadro 5W, esses 5W são em inglês, eu vou trazer ele para vocês. É uma ferramenta que a gente vai usar para organizar aqui nossas ideias, as características do nosso público, e isso serve para nós nos perguntarmos e a partir daí tirar ideias, tirar insights de quem é o nosso público, de fato. Né? Então, quando a gente vai começar esse processo, primeiro, cara, quem de fato é? Para quem que a gente está falando? Para quem que a gente quer vender? Quem é essa pessoa? E tentar mapear e pensar em tudo, sobre tudo, né? O que a gente conseguir trazer sobre ela. Então a gente traz algumas ideias de, por exemplo, uma mulher de 25 anos, de 25 a 40 anos, que trabalha em um escritório, classe B, vaidosa. Eu estou descrevendo uma pessoa, descrevendo um grupo de pessoas, algumas características que algumas pessoas vão se identificar com elas. Então, esses são o meu quem. Meu quem. Então eu preciso ter isso muito claro. Para quem eu estou falando? E depois, esse quem, o que ele busca? O que essa pessoa de fato quer? Então, beleza, eu sei que eu estou falando aqui com mulheres de 25 a 40 anos, mas isso aqui existe uma fatia gigantesca da população que se identifica nisso aqui. E cada uma dessas pessoas, elas estão aspirando, procurando, elas estão nesse momento procurando por coisas diferentes. Né? Então é por isso que a gente precisa entender o que ela está buscando nesse momento. Né? O nosso público-alvo tem que estar buscando nesse momento o quê? Né? A partir daí a gente vai saber de fato quais são os desejos, as necessidades dele. Então, por exemplo, nesse momento ela pode estar procurando por tratamentos para pele oleosa, melasma, produtos aí com resultados visíveis. É isso que vai definir, né, uma característica do meu público-alvo, por exemplo. Então isso é um ponto super, super importante. Depois, onde? Então é uma forma já de a gente começar a segmentar até mesmo que geograficamente, aonde que esse nosso público está. Então, olha, ou até mesmo não só geograficamente, mas em quais canais, né? Então,
será que meu público está no Instagram? Será que ele está mais no YouTube? Será que ele está mais em perfis de influenciadoras? Será que ele é um consumidor que compra mais na farmácia, em marketplace, em clínica de estética? Isso aqui é um ponto super, super importante. E aí eu vou até trazer um exemplo prático de como o nosso público interfere diretamente em quais canais a gente vai utilizar. É muito doido isso. Eu vou trazer um exemplo prático, assim, mas vou contar uma história para vocês, né? Basicamente, o TikTok Shop lançou, né? O TikTok Shop lançou, não é novidade para ninguém. Inclusive, a gente está testando muitas coisas aqui. Já trouxe uma aula para vocês sobre isso, pretendo trazer mais algumas, mas agora analisando casos reais, etc. E aí é muito doido porque tem contas de clientes nossos, de algumas marcas específicas, que estão deslanchando lá dentro. Tipo assim, elas estão voando no TikTok Shop. Eles estão, inclusive, vendendo mais dentro da plataforma do TikTok Shop do que no seu próprio e-commerce. Eu falei, caramba, cara. Olha que louco isso. Eles estão vendendo mais nesse novo marketplace que saiu há semanas do que no e-commerce que eles investem há meses, há anos, né, para vender ali dentro. E por que, cara? E por que isso acontece? E a gente guardou esse case. E é óbvio que nós aqui, uma vez que a gente entende e entende coisas que funcionam para algum cliente, a ideia é que a gente vai tentar replicar isso para o maior número de marcas possível, tentar replicar os mesmos conceitos para entregar o melhor resultado possível para os nossos clientes. Só que, quando a gente tentou replicar aquelas mesmas estratégias, colocar da mesma forma, aquele mesmo cliente, na mesma estratégia, nos mesmos moldes, algumas outras contas, algumas outras marcas não funcionaram tão bem. Não deram o mesmo resultado. E por quê? Se ambas são marcas de cosméticos, se ambas parece, né, aparentemente ele tem um público semelhante, né? As duas comunicam para mulher, as duas comunicam, sei lá, para mulheres de 20 a 30 anos, por exemplo. Então, aparentemente esse público ele é igual. Só que qual é a diferença? O público daquela primeira marca, ele está 100% dentro do TikTok. O público daquela marca, ele é 100% um consumidor que está lá no dia a dia, que tem como um hábito de consumo usar a rede social TikTok. Já a marca 2, que não performou tão bem, não. Mas, cara, ela não performou tão bem no TikTok, mas provavelmente ela vai performar bem, sei lá nos anúncios do Facebook. Porque talvez o público está mais lá no Facebook do que dentro do TikTok. Ou ela vai performar bem vendendo em outro marketplace, talvez uma Amazon, que o público dela está lá e não talvez dentro do TikTok Shop. Então, tem esse entendimento, ter essa clareza. Cara, será que meu público frequenta essa rede social? Será que o meu público ele está aqui dentro? Será que ele consome esse perfil ou esse outro? Isso muda totalmente, define totalmente quais vão ser as estratégias que a gente vai utilizar. Porque a gente, mais do que ninguém, vive isso no dia a dia. A gente acha que vai ser lindo, que funcionou para um, vai funcionar para o outro. E não, cara, não funciona. E a gente quer bater a cabeça na parede, assim, cara, tá tudo... Era para funcionar perfeitamente, mas por que não? Porque uma marca fala para um público que está lá e essa outra marca fala para um outro público que não está lá. Não existe essa demanda dentro daquela rede social. Essas pessoas não frequentam esse lugar. Então não tem por que eu comprar mídia ali. Essa é a ideia. Então esse é um dos motivos pelo qual a gente precisa entender aonde o nosso cliente está. Muito, a gente precisa entender muito isso. E depois, quando, né? Em que momento da jornada? E depois eu trouxe até mais abaixo, eu vou mostrar para vocês um conceito muito legal sobre esse lance do momento da jornada. Né? Eu vou trazer isso para vocês, vocês vão curtir muito. Então, antes de um evento, ao mudar de uma estação, após a identificação de um amigo, de uma influencer, em que momento, né, a nossa marca acaba brilhando o olho dele? Em que momento de vida ele tem que estar passando? E aí a gente pode trazer, enfim, vários cases. Se a gente for trazer algo prático, né? Eu vou pegar uma marca arbitrária, assim, que me veio à mente. A Pink Perfect. Até pouco tempo atrás, a Pink Perfect, eu não sei quantos de vocês conhecem a Pink, mas até pouco tempo atrás, eles falavam muito para o público que sofre de acne adulta. Olha que louco. Eles falam para mulheres que sofrem de acne adulto. Por quê? Porque a acne é um problema amplo, né? Que inclusive muitos adolescentes sofrem de acne. Mas eles não querem falar com o adolescente, eles querem falar com os adultos, mulheres adultas que sofrem com acne. É um público específico. E aí eles lançam os produtos, toda a comunicação voltada para essa audiência, escolhem as influencers todas voltadas para essa audiência, toda a comunicação voltada para esse público. E aí, se a gente pegar aqui, deixa eu ver, eles tinham um kit super completo aqui, que era bem legal. Deixa eu pegar esse aqui, ó.
esse aqui, Zero Acne. Eles falavam muito sobre esse lance da acne adulta. Eu achava isso muito legal. E aí todos os cases dele não eram adolescentes que sofreram, que perderam, né, que se livraram da acne, eram adultos, né? E aí quando a gente volta lá para o ponto de quando, né? Então em que momento essa mulher passa a sofrer com acne, que por consequência vai fazer ela buscar uma solução para aquela acne, né? Então a gente consegue mapear, consegue pensar nisso. O que acaba causando, né, acne? Talvez uma estação do ano, talvez um hábito comportamental, talvez depois, enfim, um momento ali dela, ou depois de frequentar tal lugar, em que momento vai desencadear algo que vai fazer com que ela tenha mais interesse no nosso produto. E por fim, o porquê. O porquê ele é muito importante, que são de fato as motivações que vão fazer essa pessoa comprar de nós, emocionais ou racionais. E aí eu vou aprofundar mais nisso, porque isso aqui é importante pra caramba. Então, se você quer, por exemplo, recuperar a autoestima, sentir-se mais bonita, o que internamente, dentro desse público, ele de fato quer resolver? Porque o problema está aqui, a acne, por exemplo. Mas não é só sobre resolver a acne, é sobre, por exemplo, algo que está acontecendo comigo agora, tá? Eu tô aqui falando com vocês, tem uma puta iluminação, estrutura, etc. Essa parada aqui tá me incomodando, ó. Essa parada aqui tá me incomodando absurdamente. Essa espinhazinha, que talvez muitos de vocês não tenham nem notado, mas tá me incomodando. Então, esse é o motivo pelo qual, talvez, uma insegurança, algo que ela carrega dentro de si, que vai fazer ela querer procurar uma solução para isso, né? Resolver um problema que a incomoda ou se sentir mais jovem. Então, esse porquê, ele é muito importante. E aí, cara, eu curto muito, muito mesmo essa frase. Isso aqui para mim é genial. E aí eu vou trazer para vocês. Existe uma frase do Blair Warren, eu acho que é assim que se fala o nome dele, do Blair Warren. Uma vez que eu ouvi essa frase, eu falei, caramba, isso aqui é genial, velho. Isso aqui é genial. Eu acho que é uma das melhores frases que eu já ouvi sobre algo relacionado ao marketing, que contextualiza muito bem a motivação das pessoas. Por que o ser humano age? Olha que louco isso. Vem comigo, de verdade. Ó. As pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justifiquem seus fracassos, acalmem os seus medos, confirmem suas suspeitas e ajudem a atirar pedras nos seus inimigos. Olha como isso é forte, velho. E olha como isso move todas as ações que nós tomamos na nossa vida. A gente faz de tudo pelas pessoas que vão nos motivar, que vão fazer a gente querer seguir, acreditar nos nossos sonhos. Aquelas pessoas que estão do nosso lado e falando assim, cara, não, tá tudo bem você ter fracassado. Não foi culpa sua, tá tudo bem, isso acontece. Imprevistos acontecem, que nos acalmem. Que acalmem os nossos medos, que elas estão do nosso lado quando a gente está com medo. Que confirmem as nossas suspeitas. Então, quando a gente está ali desconfiando de alguma coisa, alguém que está ali fala assim, não, cara, isso que tu está falando é verdade. Então, quando você está lá, desconfiado, que o seu negócio está indo mal e você suspeita de que, sei lá, o governo tem sido o maior problema, e aí chega um amigo, chega lá, sei lá, aquele vídeo que viralizou, o maior vídeo mais viralizado do Brasil, que é aquele vídeo do Nicolas Ferreira falando sobre o Brasil. E ali, o que ele fez, cara? Ele confirmou as suspeitas de todo mundo sobre por que o governo tomou aquela decisão do Pix e etc. Então, aquilo gera uma conexão absurda com as pessoas. E ajudem a atirar pedras nos seus inimigos. Isso é muito forte, cara. Isso é muito forte. Então, esse é o motivo pelo qual as pessoas tomam decisões. Isso aqui está lá no porquê. E as pessoas elas compram mais pelo emocional do que pelo racional. A grande maioria das compras, cara, eu diria que 80% das decisões de compra elas são tomadas pelo emocional. Pela fé, pela crença, pela vontade de querer algo diferente. E não só pelos benefícios, as características de um produto ou algo nesse sentido. E aí, quanto mais a gente entender esses conceitos, esses motivadores invisíveis, isso é muito foda, cara, mais ela vai conseguir se conectar, vender e fidelizar.